Pessoal, ter um dinheirinho guardado é fundamental em diversos momentos da vida, não é mesmo? Seja para o caso de alguma emergência, para aquela viagem tão desejada e até mesmo para uma aposentadoria com mais tranquilidade. E se planejar para essas situações ou objetivos faz toda a diferença. Nesse contexto, vamos falar sobre as principais reservas financeiras que você precisa ter e o que considerar ao estabelecer o valor para cada uma. Reserva financeira nada mais é que uma quantia de dinheiro reservada para uma finalidade específica, que pode ser para utilização no curto, médio ou longo prazo, e envolver diferentes finalidades ou objetivos. Não há um consenso entre o valor ideal para cada tipo de reserva financeira, uma vez que a definição desses valores dependem de muitas variáveis e circunstâncias. É fundamental que você constitua no mínimo 3 diferentes reservas financeiras, e eu vou explicar cada uma delas nesse vídeo. Primeiro, reserva de emergência. O montante desse fundo é para ser utilizado em casos emergenciais, como já sugere o nome, e com gastos e despesas que não são facilmente previstos no orçamento familiar. Calma, vou deixar isso mais claro. Vamos a alguns exemplos. Temos que programar periodicamente a troca dos pneus dos carros, certo? Para essa troca de pneus, não é sugerível usar a reserva de emergência, uma vez que a troca dos pneus pode ser prevista e planejada. Em contrapartida, o veículo pode estragar alguma peça, mesmo estando com a manutenção em dia, ou pneu furar, não é mesmo? Assim, nesse caso, pode ser utilizado esse recurso para cobrir essas despesas, entendido? Você conhece alguém que planeja a troca de lâmpadas ou de torneiras, de chuveiro ou de resistências, de fechaduras ou de telhas no orçamento familiar? Eu espero que não, porque isso não é comum. Mas sabemos que essas coisas podem eventualmente acontecer. E para essas eventualidades serve a reserva de emergência. Só mais um caso. Eu imagino que também não seja comum fazer o planejamento financeiro e incluir despesas com consultas e medicamentos. No entanto, isso pode e provavelmente vai acontecer em algum momento, seja por meio de um resfriado ou de uma virose qualquer. Assim, resumindo, a reserva de emergência deve se restringir ao pagamento de despesas que não podem ser adiadas e que não podem ser facilmente previstas no planejamento. Eu sugiro que o valor destinado à reserva de emergência seja equivalente a uma vez o valor do rendimento líquido do grupo familiar. Exemplo: João e Maria são casados e possuem 2 filhos menores de idade. João recebe líquido do seu serviço de pedreiro R$ 2.500 e Maria recebe líquido do seu trabalho de faxineira o valor de R$ 1.500. Dado o exemplo, eu sugiro que a reserva de emergência da família seja de pelo menos R$ 4.000. Mas não se apegue ao número, entenda o conceito da reserva de emergência. Algumas variáveis podem exigir o aumento ou permitir a redução desse valor. Exemplo: suponhamos que o carro da família seja seminovo, esteja ainda com baixa quilometragem e possua seguro ativo, ou a existência de um plano de saúde com cobertura para todos, e ainda que a casa em que moram seja recém-construída ou recém-reformada. Esses fatores, como o seguro do veículo, o plano de saúde e o estado atual da casa, permitem a essa família manter um menor valor a título de reserva de emergência. Sugere-se que a reserva de emergência, caso seja aplicado, seja em um investimento de altíssima liquidez e acesso a qualquer momento, sem qualquer tipo de trava ou carência. A próxima reserva que eu julgo relevante é a reserva de segurança. O montante desse fundo é para ser utilizado em casos fortuitos e que também não são previstos no orçamento familiar, ou pelo menos não está sob o controle das partes, como uma queda repentina nos rendimentos da família, marido ou esposa deixar de trabalhar, desemprego, mudança de cidade ou de residência,
substituição de um móvel ou eletrodoméstico essencial, por exemplo, e tem como objetivo garantir o atendimento das despesas fixas da família por pelo menos 6 meses. Vamos a mais um exemplo. Suponha que as despesas fixas do João, da Maria e dos 2 filhos sejam de R$ 2.300. Vamos relembrar o que são despesas fixas. Despesas fixas no orçamento familiar são todos os gastos que, como o próprio nome já sugere, são recorrentes em todos os meses. São classificados como despesas fixas no orçamento familiar gastos com água, energia elétrica, telefonia, alimentação, aluguel, parcelas de empréstimos ou compras parceladas, planos de saúde, academia, faculdade, serviços por assinatura como Netflix e Spotify, escola particular, entre tantos outros. Mas, Lucas, água, alimentação e energia elétrica não são despesas fixas, porque todo mês vem um valor diferente. Calma. De fato, os valores divergem de um mês para o outro, mas são classificados como despesas fixas porque são recorrentes, ocorrem em todos os meses. Ou você vai deixar de comer, beber ou tomar banho em algum mês? Eu espero que não, hein? Mas, voltando ao nosso caso, como as despesas fixas de João, Maria e os filhos são de R$ 2.300 por mês, sugere-se que a reserva de segurança seja de pelo menos 6 vezes esse valor, o que equivale a um montante de R$ 13.800. A definição do valor de reserva de segurança é bem tranquilo, sobretudo para quem tem o hábito de fazer o orçamento familiar. Basta fazer o levantamento de todas as despesas fixas da família no mês e multiplicar por 6. A próxima reserva financeira que eu considero essencial é o que eu chamo de reserva de patrimônio. Como o próprio nome sugere, o montante desse fundo é para ser utilizado com investimentos na aquisição ou melhorias do patrimônio da família. Vamos voltar ao exemplo da família de João, Maria e seus 2 filhos. Hoje a família está com um veículo seminovo, de baixa quilometragem e pouca manutenção. Mas espera-se que, com o passar do tempo, as despesas com manutenção e peças tendem a aumentar, até mesmo pelo desgaste natural do veículo. Assim, precavidos e sabendo disso, o João e a Maria já estão se planejando para a troca do veículo nos próximos anos. E não só isso, já estão constituindo uma reserva financeira para a entrada na tão sonhada casa própria e dar adeus de uma vez por todas ao aluguel. Observe que no exemplo eu citei o planejamento para a troca de um veículo novo e a aquisição de casa própria, mas poderia ser o planejamento para uma reforma no imóvel, aquisição de terreno ou chácara, formação de reserva para lance em consórcio ou valor de entrada em financiamento, troca de imóveis e eletrodomésticos na casa, por exemplo. Não existe um montante ideal para essa reserva financeira, mas sugiro que o planejamento leve em conta a desvalorização do veículo atual e o valor futuro do veículo desejado. Ou ainda que defina um valor médio a ser utilizado na reforma ou aquisição do imóvel. Vamos a um caso prático. Suponhamos que o João e a Maria pretendam trocar de carro daqui 4 anos e preveem que o veículo desejado esteja custando o valor de 150 mil daqui a 4 anos e que o veículo que eles possuem hoje, avaliado em 100 mil, tenha uma desvalorização de 20% no período. Diante disso, espera-se que a família consiga constituir uma reserva de patrimônio de pelo menos 70 mil no período de 4 anos, apenas para a troca de veículo, o que equivale a uma economia mensal próximo de R$ 1.460. Viu que essa reserva de patrimônio depende dos anseios, necessidades e desejos da família? Pessoal, essas foram os 3 tipos de reservas financeiras que eu considero essenciais a toda a família: reserva de emergência, reserva de segurança e reserva de patrimônio. Mas eu poderia citar vários outros tipos de reservas financeiras, como a reserva de oportunidade, a ser utilizada em investimentos diversos, sem uma especificidade.
Reserva educacional, a ser utilizada no aperfeiçoamento profissional, como especializações, doutorado ou intercâmbio, ou educação dos filhos. Reserva de aposentadoria, como o próprio nome sugere, destinado a proporcionar uma melhor qualidade de vida na velhice. Reserva de experiência, a ser utilizado com a aquisição de itens não duradouros e intangíveis, como viagens, gastronomia. Contudo, eu não as considero essenciais para a maioria das famílias. Se você assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos e de compartilhar com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.